internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. E você já sabe, a meu lado, como sempre, ele, o menino gigante, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? E agora vamos começar pelo primeiro campeonato que acabou neste último fim de semana, o campeonato inglês. Já joga na tela aí, Faustão, vamos lá. Começando o West Bromwich 5-5 com o Manchester United. Manchester City 3-2, perdeu para o Norwich. Chelsea 2-1, ganhando do Everton. Newcastle perdendo para o Arsenal de 1-0, mesmo placar de Tottenham e Sunderland. Vitória do Tottenham. Pazini, começando então na despedida de Sir Alex Ferguson, agora sim, geral do Manchester United, e já embola ali com Everton, porque agora o novo treinador do United é o Moyes, né, Pazini? Vai lá. Exatamente, né? O Alex Ferguson, uma despedida mítica para uma carreira mítica, né? Um 5-5 sensacional, o jogo entre Manchester United contra também a equipe do West Bromwich Albion. E o jogo foi muito interessante. O Manchester United abriu 5-2, parecia que ia sair com a vitória. O West Bromwich United, que mais uma vez fez uma boa campanha, terminando no 8º lugar, conseguiu 3 gols nos últimos 5 minutos, com o Lukaku, atacante belga, jovem, bom de bola, marcando 3 gols, anotando o hat-trick. O Kagawa, japonês, começou bem, marcou um gol, ele que ficou devendo nessa temporada. Na próxima, um dos que promete com a camisa do Manchester United. O Sir Alex Ferguson se aposentando, deixando o Manchester como o maior campeão da Inglaterra, 13 títulos ingleses, 2 vezes a UEFA Champions League, o Mundial Interclubes, uma carreira fenomenal, é o maior treinador da história do Manchester United, o técnico escocês. Deixa o time em alta, uma grande equipe, e o Moyes assume a equipe muito bem qualificada, e ele é um bom treinador também, fez um excelente papel no Everton, o Everton que nessa rodada perdeu para o Chelsea garantiu a vaga na UEFA Champions League. O Moyes vem fazendo um bom trabalho há 11 anos já no Everton, desde 2002, é um bom treinador e tem condições de fazer um bom trabalho na equipe do Manchester United. Deixa o Everton também em boas mãos, ao que tudo indica, o Roberto Martinez, que fez um belíssimo trabalho no Wigan, técnico novo, só 39 anos, vai assumir a equipe do Everton e tem condições também de fazer um bom trabalho. Quanto ao Chelsea, uma temporada que parecia que ia dar reinada, deu no título da Liga Europa, deu na vaga aí na UEFA Champions League, é um time muito qualificado e que também promete para a próxima temporada e que deve ter como novo treinador o José Mourinho, deve substituir o Rafa Benítez que deve ir para a equipe do Napoli. E é isso mesmo, na segunda colocação, como você já sabe, eu já sei, Pazini já sabe, todo mundo já sabe, ficou o Manchester City, por isso a gente não vai falar nada dele, tanto que ele perdeu, né, Pazini? Mas vamos falar de Tottenham e Arsenal. Ficou ali a decisão no final. Tottenham ficou apenas com a Liga Europa. Merecia um pouquinho mais ou nem tanto, Pazini? Pois é, o Arsenal que mereceu a vaga, não é à toa que conseguiu ela, porque arrancou ali no final e foi mais consistente do que o Tottenham. O Tottenham não conseguiu essa vaga por conta de seus próprios problemas. O time escorregou muito, perdeu pontos bobos em partidas bobas e por conta disso fica só com a vaga na Liga Europa. E aí preocupa, né? Porque a gente tem esse Manchester United forte para a próxima temporada, Chelsea também, com novidades as duas equipes. O próprio Manchester City também vai ter muitas novidades e vai vir mordido, querendo voltar a conquistar títulos. Tem o Liverpool e o Everton em alta, e aí o Tottenham não pega a vaga na Champions League e deve perder o Bale, né? O principal craque da equipe, é bem provável que continue, já que o Tottenham não foi para a UEFA Champions League. Então o Tottenham aparece aí entre esses 7 times como que menos promete aí para a próxima temporada. Bale que inclusive marcou o golaço da vitória do Tottenham contra o Sunderland, que foi uma das equipes que decepcionou na temporada. Quanto à equipe do Arsenal, consegue merecidamente essa vaga aí na UEFA Champions League, enquanto o Leandro Cabido está lá triste, o Josias está comemorando bastante, mas o Josias que disse algo que é verdade, né? Tá muito pro Arsenal essa vaga na Champions, porque o time fez uma temporada muito ruim. E tem aí um outro detalhe também, né? Muito pouco pro Arsenal. O Arsenal ficar se contentando aí com vaga em Champions League, para a tradição do clube, é muito pouco. O Arsenal não ganha o título há 8 temporadas e nesse período aí, a gente viu nessa temporada mesmo o Wigan e o Swansea levantando o troféu. E o Arsenal, nada disso. É um time que precisa se reforçar e se reinventar para as próximas temporadas. Esse mesmo, palavra do próprio Josias Pereira, que trabalha aí com a gente. Tá bom demais pro Arsenal. É isso mesmo. E agora, fim de campeonato inglês, partindo para o alemão, que também está na última rodada. Fim de campeonato da Bundesliga. Vamos os resultados aí na tela, Faustão. Vamos lá. Borussia Mönchengladbach perdeu de 4-3 para o Bayern de Munique. Borussia Dortmund perdeu também do Hoffenheim por 2-1.
Bayer Leverkusen ganhou de 1-0 do Hamburgo, Schalke 04 de 2-1 do Freiburg, empate em 2-2 entre Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Hannover 96 ganhou de 3-0 do Fortuna, além de Augsburg 3-1 em cima do saco de pancada, Greuther Fürth, lanterninha, né, Pazini? Aquela várzea que a gente já comentou tanto aqui. Pazini, vamos pro escalas ali. Primeiro, na Champions League, os times que ficaram, vai lá. Maravilha. O Bayern de Munique, campeão alemão, já tinha conseguido essa vaga junto com o Borussia Dortmund e com o Bayer Leverkusen na vaga direta ali à Champions League. Quem ficou na zona dos playoffs, a fase preliminar, foi o Schalke 04. Acertei inclusive esse palpite aí que dei na semana passada. O Schalke conseguiu a vitória fora de casa para cima do Freiburg por 2-1, garantiu a vaga na Champions League com o Draxler, promessa do time do futebol alemão, inclusive marcando o gol da classificação dos Azuis Reais. Merecidamente, como tinha comentado já na semana passada, o melhor para o futebol alemão. É o melhor time, o mais bem preparado para a Champions League, fora que vai pegar um time menos complicado do que o Freiburg pegaria nos playoffs por conta da situação do coeficiente da UEFA. Quanto às vagas na Liga Europa, o próprio Freiburg coroando a boa temporada que viveu e o Frankfurt que tem ali um time com bons jogadores, Maier, Rinu, Jagner, Lakic também, o próprio Trapp no gol, e por conta disso conseguiu, vindo da segunda divisão, fazer uma boa temporada e conseguir aí a vaga na Liga Europa na próxima temporada. A Alemanha muito bem representada nos torneios continentais. O último detalhe, para o Bayer Leverkusen tendo artilheiro da temporada, o Kissel marcou o gol da vitória do time, chegou a 25, e para o Bayern de Munique fechando a temporada, tomou 3 gols em 9 minutos do Gladbach, mas conseguiu virar com o Ribéry jogando demais, marcou um golaço num voleio ali de fora da área. Mais uma vez o francês fazendo a diferença, Pazini para fechar o alemão, vai lá, fala sobre Hoffenheim, no finalzinho, escapou, vai lá. Hoffenheim escapando no finalzinho. Escapando mais ou menos, né? Vai jogar repescagem, né, contra o Kaiserslautern, que a gente já comentou no último programa. É um duelo bem interessante que depois a gente vai concentrando mais na questão da temporada do Hoffenheim. Mas uma temporada sensacional. O Hoffenheim começou prometendo muito, depois acabou todo mundo imaginando que ia cair para a segunda divisão, se salvou no finalzinho com 2 gols de pênalti contra o Borussia Dortmund fora de casa, uma vitória heróica do Hoffenheim para conseguir o avanço aí. A repescagem, vai disputar a repescagem contra o Kaiserslautern, o time que quase caiu aí para a segunda divisão. Caíram para a segundona o Greuther Fürth, que já comentamos, pior time do campeonato, e o Fortuna, que também tinha ali, para mim, depois do Greuther Fürth, é o pior time da competição. O Fortuna que fechou muito mal a Bundesliga, 12 jogos sem vitória, 5 derrotas consecutivas, o que explica aí o rebaixamento da equipe para a segundona. É isso mesmo, fim de alemão, passamos para uma rapidinha no espanhol, começando pelo principal. Joga na tela aí porque tivemos final de Copa do Rei. Atlético de Madrid levou o caneco 2-1 em cima do Real Madrid lá no Bernabéu. Pazini, finalmente uma vitória do Atlético em cima do Real. Vai lá. O Atlético de Madrid quebrando aquele tabu, não ganhava do Real desde 99, aleluia. Nos últimos 10 jogos, 10 vitórias do Real Madrid. O Atlético foi lá e conseguiu essa vitória merecidamente. Um primeiro tempo um tanto equilibrado, os dois times alternando domínios. O Atlético conseguiu um empate, o Real saiu na frente com o Cristiano Ronaldo. O Atlético empatou numa jogada fenomenal do Falcão Garcia com o gol do Diego Lopes, brasileiro que foi o artilheiro da Copa do Rei com 8 gols marcados. E aí depois no segundo tempo, o Real começou melhor, foi melhor ao longo da maior parte do segundo tempo inclusive, mandou 2 bolas na trave. O Courtois, goleiro do Atlético de Madrid, fez excelentes defesas, só que a equipe do Real não conseguiu colocar a bola para dentro. O Atlético de Madrid, com maior tranquilidade, conseguiu segurar esse empate, levar para a prorrogação. O Real Madrid estava muito esquentado, perdeu as estribeiras, não se sabe ao certo porquê. O Cristiano Ronaldo acabou sendo expulso, o José Mourinho também foi expulso. E aí, no final das contas, o Atlético de Madrid com gol do Miranda, outro brasileiro marcando aí para dar o título à equipe do Atlético de Madrid, merecidamente campeã da Copa do Rei e conseguindo aí esse título em grande estilo, quebrando um tabu, devolvendo aí todas as humilhações que sofreu nos últimos anos para a equipe do Real Madrid. Chega forte para a próxima temporada em tudo o Atlético. Simeone continua no time, Simeone que conquistou a Liga Europa, também a Copa do Rei com a equipe recentemente aí, tem 3 títulos em 18 meses no clube, e o Mourinho sai aí numa temporada ruim com o Real Madrid, ele que não vai ser técnico do clube na próxima temporada, deve voltar para o Chelsea e o Ancelotti deve assumir a equipe do Real Madrid. É isso mesmo, o Mourinho já deu, tchau, tchau, até mais. E continuando na Espanha, temos La Liga, finalzinho aí da La Liga também, quase acabando, pode ficar tranquilo, resultados na tela, vamos lá. Barcelona 2-1 em cima do Valladolid, Sevilha 2, perdendo de 2-1 para o Real Sociedad, além do Valência ganhando do Getafe
Pazini, aquela pincelada final na La Liga, vai lá. O Barcelona, merecidamente campeão, como já comentamos, levantando a taça nessa rodada com um fato bem bonito. O Abidal e o Tito Villanueva, que venceram batalhas contra o câncer recentemente, levantando o título, vitoriosos não só no futebol, mas também na vida. Quanto à briga pela vaga na Champions League, segue na mesma. Valência e Real Sociedade brigando por ela, a Real Sociedade na frente, a briga na Liga Europa segue o mesmo panorama. Quem perder entre esses dois fica com a vaga na Liga Europa, só que aí um detalhe, como o Atlético foi campeão da Copa do Rei e o vice, o Real Madrid, também tinha vaga garantida na Champions League via Campeonato Espanhol, a vaga na Liga Europa da Copa do Rei fica agora com o 7º colocado do Campeonato Espanhol. Então uma notícia boa ali para o Betis e para o Málaga, que brigam por essa vaga, e até para o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano estava fora da briga, agora entra também, esses 3 times brigam por 2 vagas na Liga Europa. É isso mesmo, finalzinho prometendo aí na Liga, e outro torneio que acabou foi o italiano. Já os resultados na tela, vamos lá. Sampdoria ganhou de 3-2 da Juventus, Roma 2-1 em cima do Napoli, Milan 2-1 em cima do Siena, Fiorentina dando porrada no Pescara, 5-1, Cagliari ganhando de 1-0 da Lazio, Internacional perdendo da Udinese. Pazini, vou fazer aquele bloco igual o inglês, começando lá em cima, como ficou garantido. Vamos na Liga nas ligas europeias direto, vai lá. Maravilha. Lá em cima na Champions League, Juventus, Napoli e a equipe do Milan. O Milan conseguiu essa vaga na última rodada, no sufoco contra a equipe do Siena, vencendo ali nos últimos minutos com o pênalti arrumado pela arbitragem, o Balotelli dando a classificação à equipe junto com o Mexès. O Milan, que tinha uma temporada que não parecia não dar em muita coisa, no final das contas o time foi bem na Champions League, consegue aí a vaga na UEFA Champions League via Campeonato Italiano para a próxima temporada. Mas é um detalhe parecido com o do Arsenal, é pouco para a tradição do Milan. O Milan precisa de reforços para conseguir mais na próxima temporada, não está perto da Juventus, que foi a campeã merecidamente. Nessa rodada acabou perdendo para a Sampdoria. Sampdoria, interessante, o único time que conseguiu vencer 2 vezes da Juventus na Itália, porque na Europa o Bayern de Munique conseguiu isso também. E a Juventus, que na próxima temporada, além desse time forte, para mim disparado o mais forte da Itália, terá o Llorente no ataque e o Conte renovou com a equipe. Quanto ao Napoli, tem a saída do Mazzarri. Mazzarri, depois de 4 temporadas, deixa o clube e deve ir para a equipe do Paris Saint-Germain. O novo técnico do Napoli deve ser o Rafa Benítez, mas o time deve continuar com todo mundo ali, com Cavani, com Hansik e com todos os destaques que a gente comenta aqui toda semana. Napoli promete para a próxima temporada na Europa, assim como a Juventus também. O Milan consegue a vaga também um pouco mais embaixo ali. Vai um pouquinho agora na Liga Europa, temos definições. Roma tá lá, vai lá para Pois é, a briga ali, né, entre Udinese, Roma, Lazio, no final das contas acabou dando para a Udinese. Ninguém esperava muito da Udinese. Di Natale conseguiu classificar a equipe junto com o Muriel, levou a Udinese à competição. O Cavani, que foi o artilheiro do italiano com 29 gols, desde sempre estava ali na briga, né? O Di Natale, nessas últimas rodadas, conseguiu chegar a 23 gols, foi o vice-artilheiro da competição. Udinese garantida, junto com a Fiorentina. A Fiorentina perdeu a briga com o Milan, mas conseguiu aí essa vaga na Liga Europa e tem um time muito interessante do meio para frente, com muitos bons jogadores. É um time que chega bem para a próxima temporada por brigas em competições europeias e na Liga Europa, inclusive, chega bem credenciada. Quanto a Roma e Lazio, não conseguiram no Campeonato Italiano, temporadas muito inconstantes das 2 equipes da capital, mas ainda tem uma chance. Na final da Copa da Itália, os times vão duelar ali pelo título e também pela vaga na Liga Europa. É isso mesmo. E agora, Pazini, rapidinhas do Super FC pelo mundo, porque temos uma sequência de campeonatos, finais, campeões, já te conta. Vamos começando então pelo francês, Pazini, vamos lá. Campeonato francês, PSG 3-1 em cima do Brestois, vai lá. Pois é, o PSG já era o campeão francês. Nessa rodada que a gente teve foi a despedida do David Beckham dos gramados. David Beckham se despedindo sendo capitão, atuando durante a partida como titular e saindo no segundo tempo, chorando ao deixar os gramados. O Beckham, que a gente comentou no último programa, foi um grande jogador e um fenômeno de marketing também. Destaque para a vitória do PSG com 2 gols de Ibrahimovic, artilheiro do francês, e o Brestois sendo rebaixado à segunda divisão. É um time que vai disputar a Ligue 2 na próxima temporada. Quanto à briga por vaga em competições europeias, o Olympique de Marseille garantiu a vaga direta à UEFA Champions League. A briga agora é pela 3ª posição. O Saint-Étienne, que já está garantido na Liga Europa, disputa com o Lyon
e também com o Lille essa última vaga, na Champions League, e a briga pela vaga na Liga Europa tem Saint-Étienne, Lille e também a equipe do Nice. Isso mesmo, promete aí no finalzinho. E campeonato francês, se você já sabia que o Porto ia ser campeão, acertou realmente, deixou para a última rodada, né, Pazini? Porto campeão, vai lá. Porto campeão, conseguindo vencer o Passos Ferreira nessa última rodada por 2-0. O Porto, que é o tricampeão português, chega a 27 conquistas, só não ganhou mais títulos portugueses do que o Benfica, que tem 32, mas com um detalhe: nos últimos 11 campeonatos, 9 foram conquistados pelo Porto. O Porto é completamente dominante em Portugal nessas últimas temporadas. Porto que tem um bom time, principalmente do meio para frente. O Benfica acaba não vivendo a temporada dos sonhos, mas uma temporada boa. Disputou o Português, chegou na final da Liga Europa e está aí vivo para ganhar a Taça de Portugal. É um time que vai continuar com o Porto duelando lá em cima. Quanto às vagas e competições europeias, o Passos Ferreira fez uma campanha sensacional, ganhou vaga na Champions League. O Braga e o Estoril pegaram vaga na Liga Europa e o Sport foi a grande decepção, investiu muito, não deu certo, jogadores saindo, diretoria se demitindo e o time ficou só no 7º lugar, a pior campanha da história do Sport na competição. Beleza, e sim, fim do português, passamos rapidinho para o russo, mas a gente não vai falar nada do russo, CSKA campeão apenas. Mais detalhes na próxima semana, né, Pazinho? Isso que mesmo. quando o Russão acaba. Então vamos para a Sérvia, porque teve um clássico bem emocionante. Partizan 1-0 em cima do Estrela Vermelha, vai lá. Um dos clássicos mais hostis e de rivalidade maior do mundo, esse clássico sérvio entre Partizan e Estrela Vermelha. O Partizan conseguiu a vitória que freou ali a reação do Estrela Vermelha e deixou o time bem próximo do título sérvio, do hexacampeonato Partizan, que vem acumulando aí troféus nas últimas temporadas. O time abre 5 pontos de vantagem para o rival, esse próprio Estrela Vermelha. Faltam 2 rodadas e o Partizan pode ser campeão na terça-feira, pega o Smederevo, já rebaixado à 2ª divisão, tem condições de confirmar o título já na próxima rodada. O destaque aí fica para o Estrela Vermelha numa temporada muito ruim, o time que foi campeão da Champions League já em 91. Nessa temporada, mal administrado mais uma vez, os jogadores chegaram a passar fome, inclusive, não recebendo salários, alguns morando na concentração do clube. E aí, por conta disso, explica-se essa diferença do Partizan muito superior ao Estrela Vermelha na Sérvia atualmente. Isso mesmo. E agora partimos para o belga, é isso mesmo. Belga por implicância do Pazini. Vai lá, Pazini, Anderlecht, campeão, para variar. O Anderlecht conseguindo mais uma vez o título belga, venceu o Zulte Waregem na última rodada e foi o campeão do país merecidamente. O Anderlecht que vem superior aí nos últimos anos. Outras grandes equipes decepcionaram nessa temporada. O Clube Bruges e também a equipe do Standard de Liège acabaram ficando só com a vaga na Liga Europa. O Standard de Liège, que é uma equipe bem alternativa na Bélgica, tem um trio japonês lá, o Kawashima, goleiro da seleção, e o Nagai e o Ono, atacantes do time. Agora eu entendi porque o Pazini está querendo falar da Bélgica. E com isso, fechamos a Bélgica, partimos rapidinho para o mexicano. Vai lá, Pazini, mexicano. Vai lá, rapidinho. Cruz Azul e América vão fazer a final, eliminaram o Santos Laguna e o Monterrey, os times mais fortes do país que protagonizaram a final da CONCACAF Champions League, o Monterrey sendo campeão inclusive pela 3ª vez consecutiva, mas não deu. Cruz Azul e América fazem a final da Liga MX, do torneio Clausura. Bem interessante aí essa decisão entre times, inclusive, que não têm grandes estrelas, mas vem fornecendo muitos jogadores para a seleção mexicana. É isso mesmo, e para fechar esse programa bem completo do Super FC pelo Mundo, Liga dos Campeões da Oceania. É isso mesmo, porque temos campeão lá, Auckland City. Vai lá, Pazinho. Mais uma vez os times da Nova Zelândia fazendo a final da Liga dos Campeões da Oceania. Auckland City conquistando seu 5º título, 3º em sequência, assim como o Monterrey é um tricampeão continental que vai pela 3ª vez consecutiva ao Mundial de Clubes da FIFA no final do ano. Título merecido e com um detalhe interessante, o destaque do Auckland City é o espanhol Manel Espósito, que foi revelado pelo Barcelona e estreou no Barcelona no mesmo dia que o Messi, contra o Porto, no 16 de novembro de 2003, e aí um dado interessante, né? Os dois revelados pelo mesmo time, estreando no mesmo dia, um foi ser o melhor do mundo, o outro está jogando na Nova Zelândia. Que beleza! E com isso a gente fecha o Super FC pelo Mundo. Agradeço, como sempre, Pazini, suas ótimas curiosidades. Vai lá. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Como sempre, acesse o nosso novo portal www.superfc.com.br. Siga-nos no Twitter, o
super_FC. Curta, comente, mande para seus amigos, para sua avó, para sua mãe. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.